Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer um dos vídeos mais interessantes do canal também. Vamos falar sobre a teoria da Terra plana. Roda a vinheta. Bom, gente, esse tema ele tem dado bastante polêmica aqui no meu canal, pois apareceram muitas pessoas que acabaram comentando muito sobre esse tema para que eu pudesse fazer um vídeo. E muitas pessoas acabaram até entrando em conflito de ideias, afirmando que a Terra é plana. Então eu decidi fazer um vídeo explicando certinho, com a mais profunda pureza de detalhes, mostrando todos os argumentos necessários para dizer que a Terra não é plana, que ela é redonda. Então vamos conhecer todas as informações para que vocês possam ter certeza que esse tipo de teoria é totalmente infundada, beleza? Bom, para quem não sabe, o planeta Terra ele tem um formato não totalmente esférico, ele seria como se fosse uma laranja. Ele não é uma esfera perfeita, porém ele é redondo. E esta é uma das verdades mais estabelecidas de toda a experiência humana. Porém, no passado, ela foi muito bem questionada por inúmeros pensadores, principalmente no período da Grécia Antiga. E uma das primeiras afirmações foi feita por Aristóteles, um dos primeiros filósofos. E essas afirmações que supostamente a Terra seria redonda já vêm bem antes de Jesus Cristo. E também, durante o decorrer daí, ela já foi afirmada como sendo a Terra o centro do universo. Mas nós não estamos sozinhos, pois existem inúmeros outros planetas fora do nosso sistema solar. E quem sabe até surgem planetas parecidos com a Terra e talvez possam ter até vida parecidas com a nossa. Para quem não sabe, um dos pais da matemática, chamado Pitágoras, ele sempre questionou sobre o formato da Terra. Através de seus estudos, ele sempre confirmou que a Terra era redonda. E ele acabou produzindo muitas provas bem concretas sobre este fato. E por incrível que pareça, apenas verificando a circunferência do planeta, ele conseguiu fazer inúmeros cálculos para determinar qual o seu raio. Porém, nesse período sempre houve aquelas pessoas que não acreditavam nisso, os dissidentes. Isso tudo começou com um monge grego chamado Cosmas Indicopleutes. E ele acabou produzindo um livro lá pelos anos 540 depois de Cristo, que seria chamado de Topografia Cristã, no qual ele argumentava que alguns textos da Bíblia confirmavam que a Terra não era redonda. Porém, muitos historiadores ainda debatem sobre esse suposto trabalho e até que ponto o Sr. Cosmas era levado a sério na época. Porém, no decorrer dos anos, muitas pessoas acabaram fazendo inúmeros trabalhos apresentando sobre o formato esférico da Terra, através de inúmeros estudos de observações. Porém, teríamos que esperar por volta do século XX para podermos confirmar essas pesquisas, que foi quando o homem foi até a Lua. Bom, para quem não sabe, existe também um movimento chamado terraplanismo, que é muitas pessoas que confirmam que a Terra ela é plana, ou seja, ela é reta. E essa doutrina defende que o planeta ele é chato, como se fosse um disco oval assim. E eles tentam provar que tudo que foi nos apresentado até hoje nos livros de história, que isso seria uma grande montagem, justamente para enganar as nossas mentes. Bom, isso se deve, em parte, devido à grande divulgação de novas ideias, e muitas delas divulgadas na internet, e também através da visão populista que foi detectada no século passado, onde o povo que era ignorante acreditava em tudo que via na televisão. Bom, mas se a gente for analisar no contexto histórico, todas as civilizações elas passaram por uma evolução constante, tanto de conhecimento quanto de evolução. Pois à medida que uma crença ela começa a ser óbvia dentro de uma cultura, as razões originais que levam a que ela seja acreditada, ela começa a se tornar possível e verdadeira. Então eu vou começar a apresentar aqui alguns fatos concretos pelos quais a gente pode ter absoluta certeza que a Terra é redonda. E eu vou colocar um vídeo aqui explicando alguns fatos científicos para que vocês possam ver, beleza? A Lua leva quase um mês para dar uma volta completa em torno da Terra.
Vista da Terra, a Lua parece seguir mais ou menos o mesmo caminho do Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste como o Sol. Mas atenção, se o Sol parece nascer de manhã e se pôr à noite, é porque a Terra gira enquanto o Sol permanece posicionado no centro do Sistema Solar. Por isso, todos os dias ao meio-dia, vemos o Sol na mesma porção do céu, a sul. Com a Lua é diferente. É ela quem gira em torno da Terra lentamente, se deslocando a cada dia. Amanhã, na mesma hora, você não a verá mais no mesmo lugar de hoje, mas a 2 palmos à esquerda. Mas afinal, por que um crescente? No espaço, a Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol. Mas da Terra, vemos a Lua com outra perspectiva. Para nós, ela se afasta um pouco do Sol todos os dias. Quando a Lua fica apenas deslocada do Sol, parece estar quase contra a luz e nós vemos somente uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente. O Sol acabou de se pôr. Ele está à direita, bem abaixo do horizonte. É de lá que ele ilumina a Lua. O crescente fica sempre voltado na direção do Sol, é claro, já que é o Sol que o ilumina. Todo dia a Lua se afasta um pouco mais do Sol. Todo dia, da Terra, vemos uma parte maior de sua metade iluminada. Um crescente que vai crescendo todos os dias e que vai virar meia-lua. É nesta fase de meia-lua que a Lua sobrevoa nossa órbita. Ela cruza o caminho que a Terra acabou de percorrer. Todos os dias a Terra gira em torno de si mesma. A Lua que se desloca cada vez mais e que passa todas as noites 50 minutos mais tarde, acaba aparecendo não só à noite, mas também de dia. Enquanto ela entra no segundo quarto de sua órbita, torna-se tão luminosa que podemos vê-la de dia ou à tarde a sudeste. De onde vem a Lua? Não se sabe direito. Talvez no começo, quando a Terra primitiva ainda não era tão compacta e girava muito, muito rápido, uma parte acabou se desprendendo e ficou girando em torno da Terra. Mas a Lua talvez tenha vindo também de uma parte distante do Sistema Solar. Ao passar bem perto da Terra, ela foi capturada por forças de atração e colocada em órbita. Enfim, talvez tenha havido uma colisão com um asteroide. Os fragmentos, pouco a pouco, se aglomeraram e finalmente formaram aquela que hoje é a nossa Lua. Uma Lua que nos acompanha durante toda a nossa viagem em torno do Sol. Bom, se a gente for analisar na época de Aristóteles, eles não tinham muitas instruções para fazer determinados cálculos. Então a sua base de prova seria basicamente a observação. E nesta época ocorriam muitos eclipses lunares, quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E essa sombra ela é sempre circular. Então, se a Terra fosse no formato oval, a sua sombra seria também diferente. Outro aspecto bastante interessante é que à medida que você acaba viajando mais para o norte ou mais para o sul, você começa a ver algumas estrelas nascendo e se pondo em diferentes horários e atingindo diferentes alturas, principalmente em relação ao horizonte. Até o ponto que você começa a perceber que existem constelações que são exclusivas do hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Ou seja, isso seria bastante natural em algo que fosse esférico. Sendo assim, uma pessoa que viu uma estrela no Polo Norte, ele não vai conseguir ver essa mesma estrela no Polo Sul. Então, se houvesse uma Terra plana, todas as estrelas seriam visíveis. Outro fato bastante interessante também. Mais um fato. Quando um veleiro está no mar, ele vai desaparecer no horizonte. E isso indica que ele está se deslocando através de uma curvatura, e não numa linha reta, senão você veria ele distanciando, mas você conseguiria ver. Quando você observa este veleiro, você vai ver que ele vai sumir simplesmente. Aí que começa
a ver a curvatura da Terra. Então ele não somente encolhe através da perspectiva, porém ele desaparece devido à curvatura da Terra. E outra coisa, qual terraplanista que já comentou sobre a questão dos fusos horários? Pois numa Terra plana, todas as pessoas poderiam ver o nascer e o pôr do Sol ao mesmo tempo. Então é a curvatura do planeta que faz os nossos dias serem como são hoje. E que fazem com que existam horários diferentes em determinadas regiões do planeta. E isso também interfere em diferentes durações do dia. Até mesmo o Sol interfere nisso. Pois o Sol ele nasce em diferentes partes do planeta, como também ele fica em diferentes períodos de tempo no céu. Pois o dia ele é mais longo no hemisfério norte e mais curto no hemisfério sul, em determinadas regiões do ano. Sendo que numa Terra plana, a duração do dia deveria ser uniforme em toda a sua superfície. Outra questão seria, e os polos terrestres? Pois quem observar o céu à noite, durante várias horas seguidas, você vai ver que as estrelas simplesmente começam a girar de leste para o oeste, em torno de um ponto fixo celeste. E quem vive no hemisfério norte, acaba vendo este ponto no polo norte. Ou seja, seria como se você tivesse parado e visse todo o universo passando. Isso dá a impressão que você está em uma esfera. Existe algo científico que é bastante questionado também, que é com relação à gravidade. Muitas terraplanistas não acreditam que a gravidade exista, pois ela é uma das consequências da lei da gravitação universal, que defende que grandes corpos com grandes massas, como planetas, acabam gerando um grande campo gravitacional, que fazem com que a gente fique com o corpo fixo na Terra. E essa força gravitacional faz com que a massa não se disperse no universo e faça com que a Terra seja redonda. E isso faz com que atraia todo tipo de massa no universo. Pois a única forma que é capaz de trazer todas as massas o mais próximo possível de um centro é uma esfera. Agora vamos falar sobre questão de geometria. Em um plano, a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Em uma esfera é o arco de um círculo, que tem como centro da esfera. Em um plano, os ângulos internos de um triângulo, eles medem cerca de 180 graus. Em uma esfera, a soma é sempre maior do que isso. E o seu valor exato ele depende muito da fração da superfície compreendida pela esfera. Isso se nota quando existem os cálculos de pessoas que utilizam aviões para voos intercontinentais. Então eles utilizam um método de cálculo de geometria esférica para sobrevoar o globo terrestre. Agora um dos argumentos que são mais defendidos e que tem mais provas seria a visita do homem ao espaço. Muitas pessoas defendem que o homem jamais foi à Lua ou jamais foi ao espaço, mas existem provas concretas que eles foram. E existem inúmeros experimentos, filmagens, provas. Não tem como não dizer que o homem não foi à Lua. Nós temos capacidade, temos tecnologia para fazer até coisas irem em Marte. E futuramente, quem sabe o homem não chega em Marte também. A capacidade humana ela é muito incrível e pode fazer qualquer coisa. Isso tudo depende de novas ideias e novos avanços tecnológicos. É tudo questão de tempo. Pois nós temos inúmeros satélites em órbita da Terra, incluindo os sistemas de GPS. E temos depoimentos com cerca de 4 gerações de astronautas, desde Yuri Gagarin e outros astronautas que foram à Lua e até mesmo a estação internacional que consta em órbita da Terra. E eles confirmam que a Terra é redonda. Inclusive, se você for pesquisar no YouTube, tem imagens de um satélite ao vivo que filma a Terra em circunferência. Então, filma ao vivo, você pode ver a Terra. Então, não tem como dizer que aquilo é montagem, porque aquilo ali está ao vivo. E essas imagens mostram uma qualidade de definição incrível de 4K. Aí, eu vou colocar algumas fotos aqui que especificamente é uma das fotos mais famosas que foram tiradas da Terra.
E aí, será que esses argumentos podem te convencer, pessoa que acredita que a Terra não é redonda? Com certeza você deve ter um pensamento da Idade Média, porque a Terra é circular sim. Nos dias que vivemos hoje, não dá para acreditar que existem pessoas que pensam dessa maneira, pois a gente não pode ignorar a lei da gravidade universal. Sem falar de inúmeros conceitos de astronautas que foram até a Lua, buscaram material de lá. E para quem não sabe, muitos cientistas já confirmaram que a Lua fazia parte da Terra. O que eles não conseguem comprovar, como que houve esta separação entre as duas. Bom, gente, para quem sempre me mandou e-mail questionando sobre muitos temas, eu sempre, quando eu tenho tempo, eu vejo todos os comentários e tento responder na medida do possível. Só que existem muitas pessoas e muito mal educadas que acabam ofendendo a gente. Esse tipo de pessoa simplesmente bloqueio. Quando tem algum tema, algo bastante interessante que a pessoa queira questionar, eu muitas vezes respondo nos comentários. Essa da teoria da Terra plana, eu fiquei indignado porque tem pessoas que ainda acreditam nisso. E na verdade a Terra ela é redonda. Não tem como questionar esse fato. Você com certeza vê inúmeros documentários que tentam provar que isso se trata de uma grande fraude, que seria uma teoria da conspiração para fazer com que você acredite que a Terra é redonda. Mas tente buscar pesquisas na internet que você vai ver inúmeros fatos verdadeiros que desmistificam este fato. Então, se você tem qualquer dúvida, dê uma pesquisada aí na internet. Com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei buscar o máximo de dados, o máximo de informações para que vocês possam ter a certeza de que esse tipo de tema ele é tratado com muita dúvida por muitas pessoas. Beleza? Bom, gente, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do canal, clique em gostei nesse vídeo aí. Se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. E até a próxima, galera. Obrigado, valeu. Até o próximo vídeo.